Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de amor e de luz que tanto nos ensina, nos ampara e nos acolhe. Antes da gente iniciar a palestra, a casa convida a quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, os cursos de ensinamento da doutrina, tá? E os cursos iniciam-se na turma T2. As aulas ocorrem normalmente nas terças e quartas-feiras, porém a turma de terça-feira já está completa. Então temos as aulas às quarta-feiras à tarde e à noite, tá? Ocorre uma vez por semana, e quem tiver interesse em se inscrever no curso, precisa dar uma passadinha ali no atendimento fraterno, que o pessoal vai fazer o encaminhamento para o curso, tá bom? Quem tiver interesse, é um curso que, além de nos ensinar sobre a doutrina, nos aprofundar nos aprendizados e ensinamentos, nos ajuda também a nos aprofundarmos em nós mesmos, nos conhecer melhor e praticar a tão conhecida e comentada reforma íntima. Tá ok? Então vamos lá. Vamos nos acomodando, serenando os nossos pensamentos e vamos nos ligar com o nosso mentor, esse amigo de todas as horas, e agradecê-lo por estar aqui conosco e pedir que possa nos orientar e nos intuir para que possamos receber os ensinamentos e os tratamentos de hoje. Vamos nos ligar também com as equipes de limpeza e higienização do salão, que estiveram preparando o salão hoje para nos receber. Vamos nos ligar com a nossa querida mentora, Joana de Ângeles, que junto com a irmã Rosária e com as freirinhas, nos recebem de braços abertos e ficam muito alegres de nos encontrar aqui hoje. E com Joana, vamos caminhando até Maria, a nossa doce mãezinha, que nos envolve em seu manto azul, nos envolve em seu amor e nos fala intimamente: filho, acalma-te, tudo passa e isso também vai passar. E com Maria, seguimos caminhando ao encontro do Mestre, que nos recebe com um largo sorriso, com os braços abertos, e agradecemos ao Mestre por todos os ensinamentos, por todos os exemplos e por todo o amor com que governa o nosso planeta. E seguindo caminhando, vamos nos encontrando com Deus, nosso Pai, a quem agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, por tantas oportunidades que recebemos. E a esse Pai infinitamente bom e justo, louvamos dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. E vamos envolver o nosso irmão Beto em muito amor e carinho, que ele vai trazer a mensagem do Evangelho desta tarde. Que assim seja.
Olá, meus irmãos e irmãs, que sejamos todos nós muito bem-vindos nessa tarde, nessa casa de amor e de bênçãos. E o tema da palestra desta tarde é o mesmo da mensagem da semana. Amai-vos, instruí-vos. E ele é o pilar da nossa jornada. Então, vou me direcionar a vocês. Eu sei que tem muitos que estão muito tempo aqui, como podem vir muitos pela primeira vez ou uma das primeiras vezes na casa. Então, vou tentar ser o mais simples e o mais didático, explicativo possível. Falei o pilar da jornada. Jornada não é só essa vida. É desde a criação do Pai até o nosso retorno ao Pai, onde seremos coparticipadores, colaboradores da criação. Então, a jornada é tudo, todo o período. São as sucessivas reencarnações que ainda haveremos de ter. Ok? E ele exemplifica, eu vou falar muito, do Pai, de Deus, o Criador, do Mestre Jesus, vou falar da doutrina espírita e vou falar do centro, que especificamente no caso dessa palestra se encaixa perfeitamente com o centro Joana de Ângeles. Vamos começar com a primeira parte deste tema, amai-vos. O amor é aquilo que nós temos no coração, o que sentimos e o acolhimento. Começando lá com o mestre que está no Evangelho, onde um determinado segmento religioso, judaico, os fariseus, para tentar ao mestre, perguntam: Mestre, qual o maior dos mandamentos? Jesus imediatamente responde: amarás ao Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis o maior dos mandamentos. E imediatamente, sem questionamento, Jesus já continua. E eis o segundo, semelhante a esse: amarás ao teu próximo, como a si mesmo. Toda a lei e os profetas estão incluídos nestes dois mandamentos. Então, o amor é o maior mandamento ao Pai, que não precisa de um sentimento humano para a adoração. Nós devemos amá-lo, a compreensão disso é para nos ligar ao Criador, para nos ligar à fonte infinita de amor, bondade, caridade, justiça. Eis a razão de amar ao Pai, mantermos essa conexão. E ao próximo, é fácil, meus irmãos, conseguir amar todos, sem exceção. Aquele mais difícil é fácil. É difícil. Às vezes a gente escuta uma risada, mas nós chegaremos lá, porque estamos num processo de evolução. Somos ainda espíritos imperfeitos na jornada, mas que tendemos a uma perfeição. E amar a estes pega uma coisinha que nós esquecemos, que o mestre falou, e que muitas vezes passa, muitas vezes é criticado, que nós não amamos o próximo, somos julgados que não amamos ao próximo. Só que Jesus termina falando, como a nós mesmos. Este é o principal cerne. Essa mensagem tem que começar daí.
nós não vamos conseguir amar ao próximo se nós não nos amarmos. Se eu não tiver um alto amor, uma alta piedade, uma alta misericórdia para comigo mesmo, porque eu sou imperfeito, eu erro. Infelizmente, ainda vou errar muito antes da perfeição. Se eu não me perdoar, eu não vou conseguir amar ao próximo. E aí veio o Mestre. O Pai nos envia um Consolador. E é Consolador porque Ele mesmo disse aos discípulos: e eu pedirei ao Pai outro Consolador. Então o Mestre, muito antes de nos ensinar, veio ensinar a lei divina, muito antes de se fazer cumprir a verdadeira lei, como ele disse, ele não veio alterar, mas fazer cumprir. Ele veio consolar a humanidade. E ainda pediu ao Pai que enviasse outro Consolador, que é a doutrina espírita. Então, ao longo desses 2000 anos, nós vamos cada vez mais sendo preparados para amar ao Pai, ao próximo, mas principalmente, inicialmente, a nós. Os últimos serão os primeiros, não tem mais ou menos esse ditado popular? O último é a nós mesmos. Então, tudo o que eu falar, reflitam se eu consigo isso comigo mesmo. Uma das referências também para esta primeira parte, o Livro dos Espíritos. O que é o Livro dos Espíritos? Kardec, meados do século XIX, observando fenômenos, começou a estudá-los, observá-los, pesquisá-los e elaborar um método didático que resultou essa comunicação com os espíritos no Livro dos Espíritos, que didaticamente foi proposto com perguntas e respostas. Então, para quê? Para esclarecer todo esse amor, principalmente essas leis divinas, Deus, Jesus, à humanidade. Então, eu vou recorrer à questão 886 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta a espiritualidade maior. O que é caridade? Segundo o nosso Mestre Jesus Cristo. E a resposta da espiritualidade maior é benevolência para com todos. Benevolência significa desejar o bem sem nenhuma distinção a quem quer que seja. Indulgência para com as imperfeições. Em alguns textos, algumas traduções do Evangelho, a gente vê para as imperfeições alheias. Mas eu não sou imperfeito. Eu não preciso dessa indulgência para a minha própria imperfeição. E perdão às ofensas, a todas as ofensas às quais somos cometidos. E unindo a resposta do Evangelho aos ensinamentos e exemplificações do Mestre Jesus, eu vou lhes resumir a obra do Mestre e a obra do Evangelho. Amor, caridade, perdão e humildade. Se nós trabalharmos essas 4 qualidades em nossos corações, lá dentro, lá no fundo, por que eu falo coração? Porque as nossas ações e as nossas palavras nada mais são aquilo do que transborda de nossos corações.
Então, muitas vezes eu posso querer mascarar alguma situação, mas eu nunca vou conseguir mascará-la, escondê-la para sempre. Porque se eu tiver alguma maldade no meu coração, mais cedo ou mais tarde, o que a pessoa está passando? Quando alguém me ofende, a melhor maneira de agir é refletir. E não concordando, ao menos respeitar. Por mais inconcebível que aquilo possa ser, é um momento da evolução da jornada daqueles nossos irmãos. Olha as guerras que estão acontecendo. Em nenhum momento eu sou de acordo com alguma. Não se trata de eu querer respeitar, mas sim entender de quando, com a conversa, não conseguimos resolver as situações, se chegar a um momento de guerra, é porque eu não consegui amar e ter a caridade para o próximo. Os valores materiais ficaram muito mais do que os morais que a doutrina nos ensina. A indulgência, perdão para as imperfeições, lembrando, vamos começar com aquele perdão das nossas mesmas. Se eu tenho que perdoar as minhas, imagina o quanto eu não tenho que perdoar também o do próximo, porque o mesmo erro que o próximo está cometendo, eu já cometi. Não tenham dúvida. Se eu já passei por essa jornada, se eu aprendi essa lição que ele está errando, se não nessa jornada, nas anteriores, cada um de nós cometeu. Então precisamos ter paciência, porque ele vai aprender, esse próximo vai aprender. E o perdão. Esse perdão cabe muito bem ao próximo. Aquele mais próximo de nós, nós mesmos. Cabe aos nossos familiares. Cabe além dos nossos familiares, cônjuges, namorados, namoradas. Cabe àquela pessoa do trabalho. Acontece uma situação com qualquer um desses. Você sabe realmente, no íntimo dele, o que a pessoa está passando? Quando alguém me ofende, a primeira coisa que eu imagino é, se a pessoa fez aquilo, imagina quanta coisa ruim, quanta coisa mal pode estar acontecendo na vida dela, da mesma forma que acontece comigo e que eu, infelizmente, posso ofender, mesmo que involuntariamente, a um próximo. Eu lembro que deste perdão, aí eu vou citar um livro de Dufault, que foi uma das médiuns no tempo de Kardec, que psicografou essas mensagens do Livro do Espírito, no livro Escutando os Sentimentos, que uma trabalhadora do plano espiritual, uma médica, psiquiatra, relata que se nós não tirarmos essa ofensa, essa mágoa, em 60 minutos da nossa cabeça, perdoarmos, ela desce para o coração. O texto elucida a mágoa como uma brasa quente, que a gente segura, e como a gente foi ofendido, a gente quer devolver essa brasa quente, sabe aquele carvão que fica na churrasqueira? De volta para a pessoa, para se vingar. Mas, se eu segurei aquela brasa, se eu deixei aquilo no meu coração, quem sofrerá as consequências? Com certeza, em primeiro lugar, eu mesmo. Então, se nós recebermos essa brasa, essa ofensa, nós temos que perdoar. O Mestre não nos ensinou
que quando recebêssemos o tapa na face direita, que ele falou que virasse à esquerda. Hoje em dia não é para ninguém, se tiver uma briga na rua, tomar um soco, dar o outro para tomar o soco. Mas significa, sim, não revidar. Porque se você pagar com a mesma moeda como era a lei mosaica, nós não estaremos na lei de Deus. Nós estaremos na lei inferior dos homens de vingança. E se nós formos nos vingar, o que acontece? Essas guerras. Por valores econômicos, materiais. Mas pensa, quantas crianças vão morrer? Quantos homens e mulheres, sem ter o menor envolvimento político com isto, vão morrer? Quantas pessoas serão afetadas pelas consequências? Inúmeras. Mas se nós começarmos a aprender corretamente a amar, cada vez menos haverão esses conflitos. Numa discussão, cabe a nós que começamos a aprender a amar, a apaciguar, a não dar energia para essa situação. Quantas discussões bobas de trânsito acabam em tragédias, violências? É um passo de cada vez, seguir o Evangelho do Mestre para se modificar. E a última parte, instruí-vos. Aí que vem bem o Centro Espírita Joana de Ângeles. A mentora dessa casa, o Espírito de Joana de Ângeles, é doutrinadora, no sentido exato e perfeito de educadora, de ensino. Então, como o nosso irmão falou, há cursos na casa. Para quê? Para nós aprendermos o Evangelho. É uma escola de teologia? Não, meus irmãos. É uma escola de vida, de vivência do Evangelho, implantação no coração de cada um de nós e de exemplificação. No final, ao término da sequência desses cursos, nós recebemos um grau de discípulos, que nada mais é a pessoa que estudou o Evangelho do Mestre, que o pratica e que o exemplifica. Não é nenhum título de nobreza. É aquele da maior humildade, que o Filho do Homem, o Mestre, não veio para ser servido. Ele veio para servir e, ao nos instruirmos de seu Evangelho, nós vamos fazer o mesmo. Assim o faz Joana de Ângeles. Eu estou exatamente, este ano completa, 20 anos nessa casa. E eu estou inscrito num curso, eu estou fazendo um curso na casa, e eu estou aprendendo, continuo aprendendo. Nossa, eu fiquei tão feliz, me encheu tanta de felicidade o profissionalismo do curso. O curso é o do atendimento fraterno, que talvez a grande maioria passa lá embaixo. Como são preparados os irmãos que trabalham lá para atender as maiores e mais graves mazelas que cada um de nós passa, enfrenta ou poderá enfrentar. Todos baseados cientificamente em psicólogos, psiquiatras. Então, o atendimento fraterno, os trabalhadores são embasados para ajudar. E aí a parte do espiritismo, do centro espírita, é que aí você vai fazer um tratamento de ordem espiritual, mas para fazer o tratamento você passa por palestra. Então você já está tendo uma instrução. Em cada palestra vai aprender alguma coisa. E vai ser convidados a frequentar a escola. É um chamado. Quando você for receptivo a esse chamado,
você pode procurar, como foram agora pelo nosso irmão na abertura. Simplesmente para vivenciar o Evangelho do Mestre em nossos corações. Ok? E aí eu vou citar alguns exemplos, vou citar alguns livros. O primeiro livro que eu falei foi Escutando o Sentimento, mas é um livro um pouquinho mais trabalhado, então é para quem normalmente está fazendo a escola, mas eu trago para vocês um livro muito simples, que pode nos ensinar muito deste amor, da caridade, do perdão e da humildade. Se chama Pão Nosso. É um livro que foi psicografado, escrito por Chico Xavier, mas o espírito que ditou o livro, Emmanuel, que é um grande escritor. Tem vários livros dele psicografados por Chico. E esse livro não é um romance, você não tem um começo, não tem um meio, não tem um fim. Tem pequenas mensagens no capítulo de 1 página, máximo 2, que vai nos colocando como enfrentar as situações diárias. Vivenciando o amor, vivenciando a caridade, simplificando e aperfeiçoando o perdão e a humildade. Ok, meus irmãos? Outro conselho também que acabo dando é os cursos da casa, que são inúmeros, e de exemplo, nesta da parte da instrução e na parte do amor, a analogia, que é a mesma coisa das parábolas que Jesus falava, no sentido aqui é o mesmo, é que cada um deles é como uma asa. Se você tiver amor e começar a exemplificar o amor cegamente, sem um conhecimento, só ter uma asa, você vai desequilibrar. Nenhum pássaro voa só com uma asa. Nenhum avião consegue alçar voo só com uma asa. E a instrução, que é essa vivência do Evangelho, a sua exemplificação, é a outra asa. E somente com as duas nós vamos conseguir alçar voo para a nossa evolução, na nossa jornada. Voo esse que é gradativo. Não existe nenhum de nós que nasceu e já saiu andando. Nós temos que começar a engatinhar, a ensaiar, ficar de pé, a tombar, levantar destes tombos a nossa jornada inteira e prosseguir na caminhada. Então isso é muito válido para nós aqui, e como um exemplo que eu poderia dar, que é muito atual, do próprio Chico. Chico aprendeu a amar desde pequeno por causa de todo o sofrimento que ele teve. E apesar de não ter tido uma formação intelectual, catedrática, muito avançada, psicografou mais de 140 livros. E eu lembro de uma vez comentando que foram começar a estudar por que ele psicografava, por que ele escrevia livros de teor moral tão elevado. É lógico, porque os espíritos ditavam. E achavam nas estantes vários livros de grandes pensadores. E a resposta é, a escola dele, a instrução, foi o próprio mentor, que era Emmanuel, que ensinou desde pequeno a primeira aparição, que ele deveria ter disciplina para executar aquela missão. Assim como do Divaldo, é a própria mentora da casa, Joana de Ângeles, e assim por diante, meus irmãos. Então, a instrução e o amor, eles têm que caminhar juntos. Sempre lembrando, tendo humildade, que qualquer momento, em qualquer situação,
em qualquer livro, em qualquer palestra, em qualquer tema, com qualquer palestrante, quando tivermos a humildade, sempre teremos a oportunidade de aprender, por menor que seja, uma faísca para a nossa jornada. Ok? Então, espero encontrá-los todos em ascensão de voo com as 2 asas nessa jornada. Que fiquemos todos com a paz daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Porque ninguém vai ao Pai senão através do Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Vamos fechando nossos olhos novamente, agradecidos por a palestra dessa tarde, por este ensinamento, que possamos levar na nossa semana esse amor, essa instrução do Mestre Jesus, e com o coração bem quente, vamos doar esse amor que nós recebemos e vamos vibrar. Vamos vibrar pela paz, pelos países que estão em guerra. Vibremos pelo Brasil, para ser a pátria do Evangelho. Vibremos pelos lares desajustados. Vibremos pelos que estão nos hospitais. Vibremos pelos nossos irmãos que estão em situação de rua. E vibremos por este ente que vem ao nosso pensamento nesse momento. Que o amor do Mestre Jesus o envolva, e pedimos licença, vibremos por nós mesmos, que possamos ter coragem e força e disciplina para encarar a nossa jornada reencarnatória, que possamos seguir em paz no amor do Mestre Jesus. Bom final de semana a todos.